Então faz alguma coisa a respeito. A voz dele, suave, quase um sussurro no quarto silencioso, pairou entre nós como uma sentença. O ar ficou denso, pesado, carregado de tudo o que não tínhamos dito nos últimos dias, nas últimas horas. Ali estava ele, o Rafael, sentado na beira da sua cama, o corpo inclinado para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. A luz do candeeiro de escritório desenhava sombras no rosto dele, acentuando a linha do maxilar, o brilho inquisidor nos olhos dele. Ele não sorria, aquele sorriso provocador, a arma que ele usava com uma facilidade que me desarmava, tinha desaparecido. No lugar dele havia uma intensidade crua, um desafio que me atingiu como um murro no estômago. Faze alguma coisa. O meu coração, que já batia descontrolado por causa da caminhada apressada desde o bairro Alto e das 2 imperiais que o Tiago me tinha praticamente obrigado a beber, agora martelava contra as minhas costelas com uma violência surda. As minhas mãos enfiadas nos bolsos do casaco fecharam-se em punhos. Senti as unhas a cravarem-se na pele das palmas. A dor era uma âncora minúscula num oceano de caos que se agitava dentro de mim. Eu tinha passado a vida inteira a fugir de olhares como o dele, de sentimentos como os que ele me provocava, de verdades que eu enterrava tão fundo que às vezes quase me convencia de que não existiam. Fugir era a minha especialidade. Era o meu modo de sobrevivência. Mas ali, naquele quarto minúsculo na residência universitária de Lisboa, com o cheiro dele no ar, uma mistura de amaciante de roupa e algo único dele, masculino e quente, eu senti que as minhas rotas de fuga se tinham esgotado. Ele tinha construído um muro à minha volta com apenas 5 palavras. Eu devia ter ficado em Évora. A ideia brilhou na minha mente, patética e inútil. Em Évora, os dias eram longos e previsíveis. O céu do Alentejo, vasto e de um azul ofuscante, parecia prometer uma vida simples. Eu conhecia cada rua, cada pedra da calçada, o cheiro de terra molhada depois da chuva. A minha vida lá era uma tapeçaria de rotinas seguras, tecida com os fios da normalidade que eu mesmo tinha escolhido para me esconder. Meus pais, a minha avó, o Tiago, todos eles conheciam o Lucas que eu lhes mostrava. O Lucas bom aluno, o Lucas calmo, o Lucas que não dava problemas. O Lucas que um dia, talvez, arranjasse uma namorada simpática e continuasse a viver sem fazer ondas. Mas esse Lucas estava se desfazendo. Desde o momento em que pus os pés neste quarto há algumas semanas, cada fibra desse disfarce tinha começado a se soltar. E a culpa era do homem sentado à minha frente. A primeira vez que eu vi foi numa tarde de setembro. O calor ainda se agarrava ao asfalto da cidade, um bafo úmido que prometia uma trovoada que nunca mais chegava. Eu havia arrastado a minha mala de rodinhas, pesada demais, pelo corredor comprido da residência. O coração saltando entre a excitação nervosa de um novo começo e o medo puro e duro do desconhecido. O quarto 3B era aqui. Respirei fundo e bati na porta. Ninguém respondeu. Girei a maçaneta e a porta se abriu com um ranger. O quarto era maior do que eu imaginava, mas ainda assim, pequeno. 2 camas de solteiro com armações de metal, 2 discretas, 2 roupeiros, tudo num tom de madeira clara, impessoal e funcional. Uma das camas já estava desfeita, com um edredom azul escuro atirado de qualquer maneira. Havia uma mochila aberta no chão, com livros e um tatépias espreitando. E sentado na outra cama, de costas para mim, estava ele. Alto, mesmo sentado, ombros largos que preenchiam a camisa branca que usava. O cabelo, castanho e denso, estava despenteado de um jeito que parecia estudado, mas eu sabia que não era. Era o tipo de cabelo que ficava bem de qualquer maneira. Ele estava mexendo no telefone, completamente absorto. Eu fiquei ali parado na porta, me sentindo um intruso. O meu plano era chegar primeiro,
escolher a cama perto da janela, arrumar minhas coisas, criar o meu pequeno território antes que o meu colega de quarto misterioso aparecesse. Mas o destino ou o azar tinham outros planos. Olá? Murmurei, a minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Ele virou-se. E... fogo. Foi aí que o meu mundo inclinou. Não foi um terremoto. Foi algo mais sutil. Foi como ver uma fotografia ganhar vida. Os olhos dele, castanhos e quentes, encontraram os meus. E ele sorriu. Não foi um sorriso largo, foi um sorriso preguiçoso, de canto de boca, que fez aparecer uma covinha quase imperceptível na bochecha esquerda. Eis, desculpa, não te ouvi entrar. Tu deve ser o Lucas. Eu sou o Rafael. Ele levantou-se. Era ainda mais alto do que parecia. Vestia umas calças de fato de treino cinzas e a tal camisa branca, simples, mas nele parecia uma escolha de estilo. Estendeu-me a mão. Sim, Lucas, de Évora. Apertei a mão. A mão dele era grande, o aperto firme e quente. Mais quente, um calor que subiu pelo meu braço e se instalou no meu peito. Larguei depressa demais. Na hora seguinte, fizemos a dança social que se esperava. Falei sobre o meu curso de jornalismo, ele disse que estava em gestão. Era de Lisboa, sempre viveu ali. Falamos de música, de séries, das regras básicas de convivência. Nada de música alta depois da meia-noite, tentar não deixar a louça na pia mais de um dia, o habitual. A conversa fluía com uma facilidade desconcertante, principalmente porque ele a conduzia. Eu limitava-me a responder, demasiado consciente da forma como ele se movia, da confiança que emanava de cada poro. Ele era como um desses gatos grandes e preguiçosos, completamente à vontade na sua própria pele, enquanto eu me sentia como um rato assustado, a calcular cada movimento, cada palavra. E a verdade que me roía por dentro, era que eu era gay. E o Rafael era precisamente o tipo de homem que eu passei a minha adolescência inteira para treinar para ignorar. O tipo atlético, popular, que passava por mim nos corredores da escola e me fazia baixar os olhos, fingir que estava vendo algo muito interessante no chão. O tipo de homem que fazia o meu coração acelerar de uma forma perigosa. Um ritmo que eu associava a alarme, a perigo. E agora, o universo, na sua ironia cruel, tinha decidido que eu ia viver com um deles. Dormir a 2 metros dele, partilhar o mesmo ar. Eu dizia a mim mesmo que não era nada, que era só uma atração física estúpida, que ia passar. Eu ia me habituar a ele e ele se tornaria apenas o meu companheiro de quarto, uma peça de mobiliário. Mas eu estava mentindo a mim mesmo, e sabia-o. A primeira noite foi uma tortura. Depois de arrumar minhas coisas no meu lado do quarto, deitei-me na cama e fingi ler um livro no portátil. A luz do ecrã iluminava o meu rosto, mas os meus olhos não viam as palavras. Eu estava hiperconsciente de cada movimento que ele fazia. O som dele respirando, o clique do mouse do portátil dele, o ranger da cama quando ele se mexia. "Ei!", disse ele, de repente, a voz a cortar o silêncio. Meu coração deu um salto. Olhei para ele por cima do ecrã. "Você não tem namorada, não é?", perguntou, apoiado nos cotovelos e olhando para mim com uma curiosidade genuína. Demorei um segundo a processar. A pergunta era inocente, mas vinda dele, naquele momento, parecia carregada de significado. Não tenho", respondi, tentando que a minha voz soasse indiferente. Ele sorriu, aquele sorriso lento outra vez. "Ok, fixe, também não." Ele espreguiçou-se, esticando os braços para trás da cabeça. A camisa subiu um pouco, revelando uma faixa de pele bronzeada e o contorno de músculos abdominais bem definidos. Desviei o olhar imediatamente, sentindo o rosto aquecer. "Fogo, Lucas, controla-te."
Ele continuou, o tom leve e divertido. Ele não fazia ideia, ou talvez fizesse. Com ele eu nunca tinha certeza. E depois, como se fosse um pensamento que lhe ocorrera naquele momento, ele acrescentou: a não ser, claro, que a gente se ajude um ao outro. A minha mente parou. O que é que ele queria dizer com aquilo? Olhei para ele. O sorriso dele tinha se alargado um pouco. E havia um brilho nos olhos dele, algo indecifrável, provocador. Ajudar? Como assim? Gaguejei, odiando-me por isso. Ele riu, uma risada baixa. Pá, relaxa. Tô só brincando, mais ou menos. Ele deu uns ombros, acomodando-se melhor na acomodada. Pensa. O meu cérebro entrou em curto-circuito. Ele não podia estar a falar a sério. Era uma brincadeira. Tinha de ser. Uma brincadeira de mau gosto. Uma forma de testar os meus limites, de ver até onde eu ia. O Rafael tinha aquele ar de quem gosta de deixar os outros desconfortáveis só para ver a reação. Estás a brincar, certo? Tentei rir, mas o som saiu forçado. Talvez, disse ele, encolhendo os ombros, a naturalidade dele é que o matava. Ele falava daquilo como se estivesse a sugerir encomendar uma pizza. O meu estômago apertou. A verdade é que, por mais que me assustasse, uma parte de mim, uma parte traiçoeira e estúpida, sentia-se intrigada, excitada. Eu odiava-me por isso. Preciso de apanhar ar, anunciei, levantando-me de repente. Saí do quarto antes que ele pudesse dizer mais nada. O ar frio da noite de Lisboa bateu-me na cara. Sentei-me num banco do jardim em frente à residência, o telemóvel na mão, a tremer. Que raio tinha sido aquilo? Era um teste? Ele suspeitava de alguma coisa? Ou ele era como eu? A possibilidade era tão assustadora quanto a proposta em si. O pior de tudo, eu queria fogo, como eu queria. Qualquer coisa que ele estivesse a oferecer, eu queria. E isso aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. O meu telemóvel vibrou na minha mão. Uma mensagem, do Rafael. Está tudo bem? Fiquei a olhar para o ecrã, para aquelas 3 palavras simples. Podia acabar com tudo ali, no momento. Podia responder que sim, voltar para o quarto e fingir que aquela conversa nunca tinha acontecido. Era a opção segura, a opção do Lucas de Évora. Mas eu não era o Lucas de Évora, ou pelo menos não queria ser. Respirei fundo e digitei: vou ficar bem. Quando voltei, ele ainda estava acordado. Olhou para mim quando entrei, as sobrancelhas ligeiramente arqueadas. Não disse nada, só observou-me enquanto eu caminhava lentamente na direção da minha cama. Mas em vez de me deitar, parei. Virei-me para ele. Ok, disse eu, a voz baixa. Digamos que eu me importo. O que é que isso significa, exatamente? O sorriso dele voltou, lento e satisfeito. Ele ganhou, e eu tinha acabado de abrir uma porta que eu nem sabia que existia. Nos dias que se seguiram, vivemos num limbo estranho. A proposta dele pairava no ar, não dita, mas presente. Ele provocava-me com olhares, com toques acidentais quando passávamos um pelo outro no espaço apertado do quarto. Uma noite, estávamos a ver um filme no portátil dele, sentados na cama dele. A certa altura, ele pousou a mão na minha perna. Um gesto casual, mas para mim foi como um choque elétrico. Fiquei tenso, incapaz de me concentrar no filme. Ele deixou a mão ali por longos minutos, antes de a tirar tão casualmente como a tinha pousado. Ele estava a jogar comigo, e eu estava a deixar. Uma noite, a brincadeira foi longe demais. Ele tinha saído para ir à casa de banho e eu fiquei no quarto. Quando voltou, eu estava de costas, a mudar de t-shirt. Ele parou atrás de mim. Não disse nada. Senti o calor do corpo dele perto do meu. Arrepiei-me. Virei-me para o encarar, o coração a mil. Ele tinha aquele sorriso desafiante no rosto. E então, antes que eu pudesse reagir, ele estendeu a mão e puxou a minha toalha, que estava enrolada na minha cintura. Fiquei paralisado. Era o ponto de não retorno.
Mas algo dentro de mim gritou: não assim, não como um jogo. Não, disse eu, a minha voz surpreendentemente firme. Segurei-lhe o pulso. Eu não sou uma brincadeira para ti, Rafael. A expressão dele mudou, o sorriso desapareceu. Ele olhou para a minha mão a segurar o seu pulso e depois para os meus olhos. Por um momento pensei que ele ia rir-se de mim, mas não o fez. Ele assentou, lentamente. Ok, disse ele, recuando um passo. Isso desarmou completamente. Eu esperava que ele insistisse, que gozasse comigo, mas ele recuou. Ele respeitou o meu limite. E isso, de alguma forma, tornou tudo pior, porque me mostrou que talvez houvesse mais nele do que o provocador superficial que eu pensava que ele era. No dia a seguir, tudo mudou. Passei a tarde na biblioteca, a tentar concentrar-me, mas a minha mente voltava sempre para o quarto, para ele. Quando finalmente voltei, a porta estava entreaberta, ouvi risos. Entrei e vi-o. Ele estava sentado na cama dele e uma rapariga, uma miúda bonita, de cabelo loiro, estava sentada ao lado dele, a rir de algo que ele disse. A mão dela estava pousada no braço dele. Uma coisa feia e ácida revolveu-se no meu peito. Ciúmes, puro e duro. Eu não tinha o direito de o sentir, mas senti. O Rafael olhou para mim por cima do ombro dela e aquele sorriso torto voltou, mas desta vez parecia diferente, parecia cruel, como se ele soubesse exatamente o efeito que aquilo estava a ter em mim. E então ele fez algo que me roubou o ar. Ele passou o braço pela cintura dela, puxando-a para mais perto, e continuou a olhar para mim. Um desafio silencioso. Ei, Lucas, disse ele, o tom casual a rasgar-me por dentro. Esta é a Inês. Conhecemos-nos na aula de marketing. Olá, disse ela, sorrindo. Olá, consegui responder, a voz oca. Aguentei 5 minutos da conversa fiada deles, antes de inventar uma desculpa e sair. Assim que fechei a porta do quarto atrás de mim, encostei-me à parede do corredor, a tentar respirar. Eu precisava sair dali. Peguei no telemóvel e mandei uma mensagem ao Tiago. Estás livre? Preciso de beber qualquer coisa. Urgentemente. A resposta dele foi quase imediata. O que é que o teu colega de quarto fez desta vez? Encontro-te no bairro Alto em 15 minutos. E foi assim que acabei num bar barulhento, com o Tiago a olhar para mim com ar preocupado, enquanto eu olhava para o fundo do meu copo de cerveja, a ver a cena no quarto a repetir-se em loop na minha cabeça. O braço dele à volta dela, o olhar dele em mim. O meu telemóvel vibrou. Era ele. Onde estás? Ignorei. Vibrou outra vez. Estás bem? Matei o resto da minha cerveja de um só gole. Eu não ia responder. Eu não ia voltar para o quarto. Eu ia ficar ali, beber, até esquecer. Mas eu sabia que ia. Sabia que tinha de voltar. Sabia que aquela conversa, aquela confrontação era inevitável. E agora, aqui estava eu, de volta ao ponto de partida, ao quarto, a ele. Então fazes alguma coisa a respeito? As palavras dele ainda a pairar no ar. Respirei fundo. O ar parecia não chegar aos pulmões. O meu corpo inteiro era um nó de tensão. Eu olhei para ele, para o rosto sério, para a expectativa nos olhos dele. Ele não estava a brincar. Ele estava a falar a sério. Ele viu a Inês, viu a minha reação e estava a usar isso para me encurralar, para me forçar a admitir o que eu sentia. A Inês, comecei, a voz a sair áspera. Já dormiste com ela? A pergunta saiu antes que eu a pudesse travar. Estúpida, direta demais, reveladora demais. Entreguei-lhe o meu coração ferido numa bandeja. Ele não respondeu logo, apenas inclinou a cabeça ligeiramente, a estudar-me. E então, um fantasma do seu sorriso apareceu. Isso incomodou-te, Lucas? Engoli em seco. A minha garganta estava seca como o pó. Podia mentir? Podia encolher os ombros e dizer que não, que só estava curioso. Podia rir e acabar com aquilo. Era a jogada inteligente. Era a jogada do Lucas que sobrevive. Mas eu estava cansado. Tão cansado de fugir, de mentir, de fingir.
Eu olhei diretamente nos olhos dele, o meu coração a bater um ritmo de funeral. Sim, disse eu. A palavra, um sussurro, soou como uma explosão no silêncio do quarto. O sorriso dele desapareceu completamente. A intensidade nos olhos dele duplicou. Ele tinha o que queria, a minha confissão. E agora ele ia destruir-me. Tinha a certeza. Mas em vez disso, ele levantou-se. Lentamente. Deu um passo na minha direção. Depois outro. Parou a menos de um braço de distância de mim. Eu conseguia sentir o calor que emanava dele. Conseguia ver as pequenas manchas douradas na íris dos olhos dele. As líptos dele estavam entreabertos. E então, ele beijou-me. Não foi nada como eu tinha imaginado. As minhas fantasias eram tímidas, incertas. E isto foi real. Os lábios dele eram macios, mas o beijo era faminto, como se ele também tivesse esperando por isso há uma eternidade. Foi um beijo que não pedia, exigia que eu parasse de pensar, que eu parasse de lutar, que eu só a sentisse. As minhas mãos, que até então estavam nos postos, saíram e agarraram a frente da camiseta dele, amarrotando o tecido, a segurá-lo como se ele fosse a única coisa que me impedia de desmoronar. E talvez fosse. Talvez eu já tivesse desmoronado e ele estivesse juntando os meus cacos. Ele aprofundou o beijo e eu derreti. Todo o medo, toda a ansiedade, toda a raiva por causa da Inês, tudo se dissolveu no calor da boca dele. Era um beijo de descoberta, de alívio. Era voltar a casa, a um lugar onde eu nunca tinha estado. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos ofegantes. A testa dele estava colada na minha. Os olhos dele, agora escuros de desejo, procuravam os meus. Ele estava esperando que eu fugisse, que eu me arrependesse. Mas eu não fugi. Dessa vez, não. Um pequeno sorriso se formou nos lábios dele. "Você vê?" sussurrou. "Não foi assim tão ruim?" Uma risada trêmula escapou de mim. Senti os cantos dos meus próprios lábios a curvarem-se. "Nada mal", repeti, a voz rouca. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela. Por um momento, tudo pareceu normal. E depois, as memórias da noite anterior voltaram, não como um pesadelo, mas como um filme quente e vívido. Virei a cabeça no travesseiro. O Rafael estava acordado, deitado de lado, olhando para mim. Sem sorriso provocador, apenas um olhar calmo, observador. "Bom dia", disse ele, com a voz ainda rouca do sono. "Bom dia", respondi, sentindo o meu rosto acorar. Ficamos em silêncio por um momento, um silêncio confortável, novo. "Então", começou ele, com um brilho divertido aparecendo nos olhos, "vamos fingir que isso nunca aconteceu?" Hesitei, meu velho instinto a gritar para que eu dissesse que sim, mas depois olhei para ele, para o homem que me desafiou, que me esperou, que me beijou como se a minha vida dependesse disso. Balancei a cabeça devagar. Não. O sorriso dele alargou-se genuíno e radiante. "Bom." E assim, naquele quarto em Lisboa, longe de tudo que eu conhecia, eu soube que aquilo não era o fim de nada, era apenas o começo. O começo de algo assustador e maravilhoso. E pela primeira vez na minha vida, eu não queria fugir. Eu queria ficar e ver o que acontecia a seguir. O medo ainda estava lá, um zumbido baixo no fundo da minha mente, mas agora havia outra coisa acompanhando ele: esperança. E tinha o sabor dos lábios do Rafael.